Senadores e deputados analisam vetos e lei de diretrizes orçamentárias para 2020. Votação da reforma da Previdência é adiada para a próxima terça-feira. E discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU divide a opinião de senadores. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Durante a sessão do Congresso Nacional, senadores e deputados analisaram vetos do presidente Jair Bolsonaro. Quem acompanhou as votações e tem mais informações é a repórter Karine Beluso. Boa noite, Karine. Boa noite, Maturana. Somente em relação aos mais de 30 dispositivos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei de abuso de autoridade, 18 trechos foram rejeitados pelos parlamentares. E por falta de quórum, o presidente Davi Alcolumbre encerrou a sessão sem a conclusão de votação. Faltam ainda 9 destaques. E, por isso, os projetos de aberturas de crédito extraordinário e o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 não foram deliberados. Foi convocada nova sessão do Congresso para esta quarta-feira, às 16h. Maturana. Muito obrigado, Karine. A votação final da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, que seria hoje, ficou para a próxima terça-feira. O adiamento foi a pedido dos líderes partidários, que acompanharam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao Supremo Tribunal Federal, no horário previsto para a análise da proposta na comissão. Os senadores iriam analisar o parecer do relator senador Tasso Gereissati sobre as emendas de plenário à reforma da Previdência. 5 senadores tinham registrado presença, mas a reunião acabou não acontecendo. Numa reunião fechada aqui no gabinete da presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, líderes de vários partidos decidiram adiar a votação do parecer do senador Tasso Gereissati para a próxima terça-feira. Pela manhã será na CCJ e à tarde votação em primeiro turno no plenário. A decisão dos líderes foi um pedido do presidente Davi Alcolumbre para que eles fossem juntos ao STF conversar com o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, sobre as buscas no gabinete do líder do governo, senador Fernando Bezerra, na semana passada. O Senado protocolou recurso pedindo a suspensão da liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou a operação da Polícia Federal. É a manifestação do Senado em relação à suspensão dessa liminar e que seja apreciada pelo Pleno. Essa é a ideia dos advogados do Senado, da mesa diretora, que nós protocolamos hoje aqui. Na nossa opinião, como é a opinião da assessoria jurídica do Senado Federal, houve uma usurpação de competência. A Procuradoria-Geral da República foi muito clara quando disse que não havia necessidade de fazer busca e apreensão de um processo acontecido lá em 2012, 2013, 2014, que já existia no processo elementos para análise e julgamento. A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, disse que os líderes se comprometeram a não atrasar o calendário inicial de conclusão da votação da reforma. Nós conseguimos avançar num amplo acordo costurado por nós, inclusive o senador Jorginho foi decisivo para esse processo, para que nós não atrasemos o calendário. O calendário oficial, portanto, da reforma da Previdência, acordado com os líderes da oposição, é dia 10 de outubro, como sempre foi, como foi apresentado desde do mês passado. E na sessão do Congresso Nacional de hoje, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, fez um discurso para se defender da decisão do Supremo Tribunal Federal. Que fique claro, senhores parlamentares, não temo as investigações. Digo com veemência que jamais excedi os limites impostos pela lei e pela ética, mas é estarrecedor o excesso, o abuso de uma decisão monocrática, tomada em completo desacordo com quem está de fato na condição de avaliar a necessidade ou não de produção de prova.
no caso, o Ministério Público Federal. Está claro, senhor presidente, que fui vítima de uma operação política articulada para atingir o Congresso Nacional e ao governo do presidente Jair Bolsonaro, do qual tenho a honra de ser líder no Senado Federal, função que coloquei à disposição do presidente e que tenho exercido até aqui, com diálogo e respeito aos meus colegas senadores. O discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas repercutiu entre os senadores. Bolsonaro disse ter compromisso solene com o meio ambiente e defendeu a soberania do Brasil sobre a Amazônia. O discurso foi feito na abertura da 74ª Assembleia Geral da ONU em Nova York. Bolsonaro disse que o Brasil foi vítima de ataques sensacionalistas da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia. Segundo ele, alguns países embarcaram nas mentiras da mídia e adotaram uma postura colonialista em relação ao Brasil. O presidente ainda afirmou que qualquer iniciativa de apoio à preservação da floresta amazônica deve ser tratada com respeito à soberania brasileira. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. O governo federal vai para a ONU com um discurso negacionista, apontando problema em comunidade indígena, quando o problema está no problema de gestão, no problema de administração, porque ele não está tendo a postura de um verdadeiro chefe de Estado. Um discurso de grosserias, um discurso incivilizado que coloca o Brasil numa condição de pária universal. Isso é muito grave, é muito triste para o povo brasileiro. Ele não fez ponte, ele não agregou, ele só demonstrou subserviência à agenda americana e não dialogou com ninguém, com nenhum país do mundo, com nenhuma agenda global de interesse da humanidade. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, é o único senador que integra a comitiva brasileira na viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Segundo ele, a fala do presidente foi bem recebida. Foi muito proveitosa a fala do presidente. Nós sentimos isso no ambiente da plateia da ONU. Convidou o mundo para poder conhecer a realidade do Brasil, muitas vezes diferente daquelas que saem na imprensa, e disse que o Brasil está pronto para poder receber novos parceiros, principalmente os comerciais. No Twitter, o senador Luiz Carlos Reins parabenizou o presidente pelo discurso e concordou que a Amazônia permanece intocada. Prova de que somos um dos países que mais protegem o meio ambiente. Já Randolph Rodrigues disse que o Brasil nunca passou tanta vergonha na ONU. Ele destacou que Bolsonaro teria culpado indígenas e atacado nações que ofereceram ajuda. Flávio Bolsonaro disse que o discurso do presidente levou ao conhecimento mundial a pauta vencedora das eleições de 2018. Por isso, os derrotados nas urnas estão criticando. A Comissão de Meio Ambiente ouviu hoje, em audiência pública, o ex-presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão. O físico foi exonerado do cargo em agosto, após a divulgação de dados sobre o desmatamento da Amazônia. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, é o órgão responsável pelos sistemas de monitoramento da Amazônia. Dados do Instituto mostram que existe uma forte aceleração no desmatamento na região. Ricardo Galvão, ex-presidente do Instituto, foi exonerado após polêmica sobre a divulgação no portal da instituição de números que demonstram que a área desmatada na Amazônia, apenas nos primeiros 7 meses de 2019, corresponde a mais de 4.000 quilômetros quadrados, 60% a mais que no ano passado. Na audiência pública, Galvão chamou a atenção para o aumento. As ações são preocupantes e tem que lembrar que a Amazônia é responsável por todo o regime de chuva do Brasil e vai até a Argentina, além de biodiversidade, além de várias outras importâncias que tem para
à humanidade como um todo. Os participantes também abordaram as ações de fiscalização do Ministério do Meio Ambiente e os riscos e consequências de perda de autonomia e liberdade científica. O senador Jacques Wagner lembrou o episódio em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, desqualificou os dados apresentados pelo INPE e sugeriu que o ex-presidente do Instituto deveria estar a serviço de alguma ONG. O parlamentar também criticou o governo. Há um reconhecimento quase que mundial daquilo que ocorre, exatamente por alguns que querem estabelecer uma dicotomia, na minha opinião, inexistente, uma contradição entre desenvolvimento e sustentabilidade. Eu acho que o mundo moderno hoje todo pugna por um desenvolvimento onde se tem a sustentabilidade social e ambiental. Infelizmente, o governo federal atual está na contramão daquilo que o mundo inteiro, as nações mais desenvolvidas, têm se preocupado. Eu inicio minha fala pedindo perdão ao senhor. Perdão por esse governo ter um comportamento tão que me envergonha como cidadão. Eu nunca fui político, é meu primeiro mandato. Eu também sou professor, mas no direito. E contra fatos não há argumentos. Na audiência, Galvão demonstrou que em governos anteriores, os dados do INPE foram utilizados para alertar e evitar o aumento do desmatamento e ressaltou que os números são abertos e servem para informar a população. O ex-presidente do INPE também criticou a falta de ação do atual governo e contou como se sentiu ao ser questionado por Bolsonaro. Nós somos todos funcionários públicos. E o primeiro funcionário público é o presidente da República. É o primeiro de todos os funcionários públicos. E nós somos regidos por um código de ética. Ora, gente, no meio científico, dizer que um cientista mentiu sobre os dados, senador, pode acabar com a vida dele. Pode simplesmente acabar com a vida dele. Ainda mais quando um presidente da República diz isso. 4 indicados pelo Palácio do Planalto ao cargo de conselheiros do CAD foram aprovados em sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos. Eles agora aguardam nova votação, desta vez no plenário do Senado. Da fusão de operadoras de TV à Associação de Cervejarias, da compra e venda de supermercados aos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro, tudo isso tem a ver com o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele é um órgão do Ministério da Justiça e tem como função monitorar o mercado, fiscalizando as concorrências, prevenindo abusos e a concentração do poderio econômico nos grandes grupos. Indicados pela Presidência da República, os conselheiros do CAD devem passar por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Se for por essa questão, que o CAD não interfere nas decisões da ANAC, que o CAD não interfere nas discussões da ANEEL, não, acho que tem que intervir sim. Nas perguntas para Sérgio Ravagnani, Lenisa Prado, Luiz Augusto Hoffmann e Luiz Henrique Baido, os parlamentares manifestaram suas preocupações na defesa dos usuários do sistema bancário, companhias aéreas e concessionárias de energia elétrica. Satisfeitos com as respostas e os currículos dos sabatinados, todos foram aprovados e o resultado segue para a votação no plenário do Senado. Outras comissões também se reuniram hoje para audiências públicas. A Comissão de Infraestrutura recebeu o advogado-geral da União. Ele falou sobre concessões de rodovias e sobre a presença de radares de velocidade nas estradas. Nós precisamos não nos conformar com uma indústria da multa. O Denatran está fazendo um estudo junto com a Polícia Rodoviária Federal, a NTT e o próprio DENIT, na forma de melhor, tecnicamente, dispor dos radares nas rodovias geridas pela União. Na Comissão de Relações Exteriores, foi realizada audiência pública sobre uma PEC para que brasileiros que vivem no exterior elejam representantes para a Câmara dos Deputados. O ex-senador Cristóvão Buarque participou. Temos que nos inserir nessa realidade nova de um país que é de emigrantes e não só de imigrantes. E temos que respeitar os nossos brasileiros que vivem fora.
A Comissão de Direitos Humanos debateu em audiência pública a realidade do programa Mais Médicos, financiamento, distribuição dos médicos, satisfação do público, o impacto causado às populações mais pobres e as mudanças feitas pelo atual governo foram apontados no debate. Cada médico custou R$216 mil para o programa brasileiro, para o governo federal, desculpa. Hoje nós estamos com um custo de R$127 mil. Então nós estamos tentando um pouco ajustar isso sem diminuição de bolsas ou de direitos dos profissionais. Os usuários relataram aumento da satisfação com a atenção primária e uma valorização da atenção primária, achando que podiam ir à unidade de saúde, que isso ia resolver o problema deles. Vários adultos relatando, pela primeira vez, um médico me tocou para fazer o exame. Houve a palpação e um exame clínico bem feito, Um grupo de 5 parlamentares britânicos visitou o Senado para discutir com parlamentares brasileiros temas como Amazônia, Venezuela, educação e comércio bilateral. Os parlamentares britânicos foram recebidos no Salão Nobre pelo vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, e pelo primeiro secretário da Casa, Sérgio Petecão. O chefe da delegação, Mark Menzies, disse à TV Senado que Brasil e Reino Unido compartilham muitos valores e estão prontos para iniciar uma nova fase de relacionamento, intensificando parcerias em áreas como educação e desenvolvimento sustentável. Ele lamentou que a visita tenha sido encurtada de 5 para apenas 1 dia, devido à decisão da Suprema Corte Britânica de anular a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson sobre suspender as atividades do parlamento. Até agora conhecido como cafezinho, o ambiente onde muitas vezes os senadores articulam as votações de plenário ganhou hoje o nome do ex-senador Luiz Henrique da Silveira. O homenageado Luiz Henrique da Silveira morreu em 2015 enquanto exercia mandato de senador de Santa Catarina, estado onde também foi governador com boa gestão reconhecida. A sala em que se reúnem parlamentares para conversas informais e para articular a pauta de votações agora passa a ser lembrada com o nome do ex-parlamentar. O relator do projeto de resolução, Dário Berg, falou sobre a importância da homenagem. Esse momento é um momento singelo, mas muito sublime, de reconhecimento, sem dúvida nenhuma, nos últimos tempos, nas últimas décadas, do político mais representativo de Santa Catarina. E, evidentemente, também que ele tinha um prestígio muito grande no Brasil. Portanto, é justa, é legítima essa homenagem para deixar eternizado. Familiares de Luiz Henrique e representantes do estado de Santa Catarina participaram da homenagem. A viúva Ivete, que foi casada com ele durante 49 anos e teve 2 filhos, emocionou-se ao ver o nome do marido eternizado no local que tinha muita importância para ele. O Luiz Henrique lutou muito por Santa Catarina e pelo Brasil. Ele foi um excelente senador, trabalhava diuturnamente. Então, eu acho que é uma homenagem muito merecida. Não esperava, mas onde ele estiver, eu sei que ele vai estar muito feliz. A estagiária Daniele Santana trabalhou sob a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. Amanhã, a Comissão de Constituição e Justiça faz a sabatina de Augusto Aras, indicado para o cargo de Procurador-Geral da República. A gestão do Procurador-Geral tem duração de 2 anos, com possibilidade de uma recondução ao cargo. A reunião da comissão vai começar às 9 horas da manhã, 1 hora antes do horário habitual. Vamos ver a reportagem sobre a leitura do parecer sobre a indicação de Aras na CCJ. Como é de praxe, o parecer sobre a indicação lido pelo senador Eduardo Braga trouxe a biografia de Augusto Aras e também o compromisso feito por ele de deixar de exercer a advocacia e de se licenciar do escritório Aras e Advogados Associados. Após a leitura, foi concedida a vista coletiva. O senador Eduardo Braga disse que espera que a sabatina, marcada para a próxima quarta-feira, seja um momento para aprofundar o debate sobre temas importantes para a sociedade. Postura de independência, questões ideológicas, questões partidárias, posicionamento com relação à questão da Lava Jato e outros temas que estão sendo debatidos pela sociedade, pela imprensa e que nós abordaremos junto ao indicado doutor
ministro Augusto Aras. Enquanto o relator lia o parecer na CCJ, Augusto Aras continuava a peregrinação pelos gabinetes de senadores. Continuarei visitando os senhores senadores e senadoras, me apresentando, estando aberto ao diálogo e a responder a eventuais dúvidas acerca do que nós pensamos do Ministério Público, que nós queremos moderno, e nos submetendo à jurisdição do Senado Federal, que opera não somente neste momento em que há um sistema de freios e contrapesos, em que o presidente indica e o Senado avalia a indicação, mas também é o Senado Federal o julgador do Procurador-Geral da República, uma vez empossado também. Caso a indicação do subprocurador seja aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, vai seguir para análise em plenário amanhã mesmo, à tarde. Lembrando que o cargo de procurador-geral está sendo ocupado interinamente por Alcides Martins desde o dia 17 de setembro, quando terminou o mandato da ex-procuradora-geral Raquel Dodge. Não é novidade que o Brasil enfrenta uma grave crise econômica, com desemprego e baixa qualificação profissional. Mas tem muita gente querendo ser dono do próprio negócio. E é esse o tema do programa Em Discussão, que você acompanha daqui a pouco, depois do Senado Notícias. Quer abrir uma empresa? Quer inovar? Precisa da ajuda do governo? Especialistas estiveram no Senado para falar do tal empreendedorismo. Mas não está fácil, não. E, no final, o que eu quero aí, o que precisamos? É dinheiro, infraestrutura e pessoal. Na área de patentes, eu não tenho gente suficiente para decidir meus pedidos de patentes. Na área de TI, eu não tenho gente para manter e inovar os meus sistemas de inovação. A gente precisa começar a trabalhar o uso estratégico da propriedade intelectual pelas pequenas empresas. E se abrir é difícil, fechar uma empresa é quase um pesadelo. São quase 4 milhões do que a gente chama de CNPJs zumbis. O que é uma empresa zumbi? No Em Discussão, daqui a pouco. Até já. Teto de gastos da União é o tema da coluna da Instituição Fiscal Independente, que a cada 15 dias traz informações sobre a economia brasileira. Quem explica o assunto é o diretor da IFE, Daniel Cury. O teto de gastos foi criado pela Emenda Constitucional 95 de 2016. Por um período de 20 anos, ou seja, até 2036, o crescimento do gasto público fica sujeito a um limite. Nos primeiros 10 anos de vigência do teto, esse limite é dado pela inflação do ano anterior. Nos 10 anos seguintes, essa correção pode ser alterada, mas não mais do que uma vez por mandato presidencial. Essa correção, inclusive, pode ser determinada por meio de lei complementar. Com isso, espera-se que a despesa em percentual do PIB caia durante a vigência do teto. Também é importante destacar que o teto de gastos é individualizado por poder ou órgão autônomo da União. O Executivo tem um teto que representa mais de 95% do limite total, mas os outros poderes também têm outros 14 tetos. No Legislativo, por exemplo, Câmara, Senado e TCU têm tetos individualizados para cada um dos órgãos. A preferência por regras de despesa, principalmente nos últimos anos, se deve a algumas vantagens em relação às outras regras, por exemplo, regras de resultado primário, como a União tem, e regras de limite ou metas de dívida. Uma dessas vantagens é a simplicidade e a transparência de regras voltadas para o gasto. Em geral, a sociedade entende o conceito, os representantes no Congresso também entendem e isso melhora e incentiva o debate público em torno da política fiscal. Alguns países que adotaram regras de gasto, por outro lado, tiveram uma piora na composição do gasto público, reduzindo despesas com retorno social e econômico elevado, como investimento em infraestrutura, pesquisa, ciência e tecnologia. Esse aspecto da regra de gasto é fundamental para analisar o caso brasileiro. O orçamento do Brasil é caracterizado por uma rigidez elevada. Mais de 90% da despesa primária ela é obrigatória, ou seja, só pode ser alterada por meio de lei ou uma emenda à Constituição. Esse grupo de despesas obrigatórias, eles têm crescido acima da inflação. Então, mais de 90% da despesa sujeita ao teto, ela cresce mais do que a inflação, naturalmente pressionando o restante das despesas, onde estão o custeio administrativo, investimento e outras despesas relevantes para a sociedade. As projeções da IFE visam identificar eventual risco de descumprimento do teto de gastos nos próximos anos. No nosso cenário base, esse risco se torna elevado a partir de 2022, talvez 2021.
A partir daí, um eventual descumprimento do teto acionaria os chamados gatilhos, que são reduções compulsórias na despesa obrigatória que façam com que a despesa total retorne para os limites do teto de gasto. Esses gatilhos atingem, basicamente, as despesas com pessoal, e há um ajuste duro também a ser feito, assim como um ajuste por meio de investimentos e custeio. Portanto, o cumprimento do teto de gasto nos próximos anos depende do controle da despesa obrigatória e cabe à sociedade, por meio de seus representantes, decidir a melhor trajetória, o melhor caminho a ser seguido. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.